alguém quiser falar também, né? Aí ele pode ir falando e soltando para ver se alguém quer pegar e falar também, entendeu? Tipo no canal dele lá no Monarquia Livre. E aí deixa, por exemplo, esse canal aqui para o pessoal fazer pergunta, alguma coisa, porque ele estando com o celular dele, ele está fazendo uma transmissão pelo computador, e ele está com o celular do lado, ligado no Zelo, ele desliga todos os outros canais, né, para não dar problema, né, principalmente o do caminhoneiro, que não para, deixa, por exemplo, ligado o canal dele, Monarquia Livre, esse canal aqui, o Império, e aí o dele lá fica falando, ele tá falando o tempo todo e tal, né? E aí ele solta o botão, se alguém falar no dele vai aparecer também, se alguém falar no nosso aqui aparece. É que se falar ao mesmo tempo, ele vai meio que encavalando, assim, sabe? Mas dá pra aparecer dos dois também, entendeu? Aquelas coisas a gente vai fazendo, vai pegando as manhas, né? Eu vou fazer apenas de um grupo, né? E vou fazendo de cada grupo. Quando os grupos crescerem, eu faço do canal Monarquia Livre, aí eu desativo o canal do Monarquia Livre e jogo no Império do Brasil. Eu posso fazer várias variações de diversas maneiras a transmissão. Se tiver 5 grupos monárquicos, eu pego um pedacinho de um pedacinho do outro. Eu posso chamar a transmissão de grupo Império do Brasil no Zelo, aí depois vocês vão ver o resultado, vai ficar realmente muito bom. Mas é assim mesmo, a gente tem que fazer. Então, Marcos, é que nem eu vou até abrir agora aqui no meu computador, mas não sei se eu vou ter tempo de verificar e já passar para vocês. Eu sei que no Zelo você também consegue fazer essa comunicação que nós estamos fazendo com um smartphone, você consegue fazer com o PC, tá? Eu não sei, eu nunca operei, eu sei que é possível, porque o pessoal lá do rádio que eu acompanho, eles falam, ó, tem hora que eu tô no smartphone, tem hora que eu tô no PC e tal. Então é possível fazer no PC. De repente, isso pode facilitar a questão aí de você fazer uma transmissão simultânea, né? Porque aí você não teria que ficar segurando o botão no smartphone e cuidando da transmissão aí do YouTube via PC, né? Ou notebook, né? Então, mas eu sei que é possível, né? Que ele opera também no PC, né? Mas que nem o canal, vamos supor, que nem eu vejo um canal aí de caminhoneiro fake, né? Que não tem nem, a maioria não é nem caminhoneiro, mas tem aí que estão fazendo transmissão simultânea no YouTube. O que acontece? Às vezes o canal nem é sobre esse assunto. Tem um canal do Conservador, não sei se vocês conhecem. O canal do Conservador, por exemplo, de uns dias para cá, está fazendo uma transmissão aí, PX Caminhoneiro, que é um grupo fake, não é do caminhoneiro mesmo, caminhoneiro raiz. A maioria lá é ativista digital. Então, eles não faziam isso antes, não era proposta do canal. E como ele fazia, acho que eram 2 lives que tinha no canal do Conservador, eram 2 por dia. Então, eles estão fazendo, continuam fazendo as 2 por dia, e o restante das outras, vamos supor, eles faziam 2 horas, das 24 horas, eles faziam 2 por dia, uma de manhã à noite. As outras 22 horas, agora eles estão transmitindo o canal PX que eles criaram lá do caminhoneiro. Ele ficava rodando 22 horas direto, né? Então poderia fazer isso também, né? O Marcos, ele não fica fazendo live o dia todo, ele tem lá os momentos dele já fixos. Então, se houvesse uma grande interatividade, né, em um grupo desse do Zelo, os canais monarquistas do YouTube poderiam ficar retransmitindo esse canal do Zelo no YouTube, né, ao vivo. Acontece o seguinte, o pessoal busca audiência e busca monetizar os canais no YouTube. Então, quando você tem um grupo interessante, por exemplo, nós somos um grupo monarquista que quer a restauração da monarquia. É um assunto interessante e novo. Muita gente que puder transmitir a gente vai ser muito bom. E pode fazer canal fake, pode fazer o que quiser.
Se quiser ganhar dinheiro também com o negócio, pode ganhar. Não tem problema nenhum. Os caminhoneiros só não deixaram aumentar o número de canais. Porque nós estamos gerando conteúdo e os caras estão ganhando dinheiro em cima das nossas costas. Mas o nosso ideal, a nossa ideia é fazer a monarquia chegar a todos os brasileiros. E o canal, esse canal, ou qualquer outro canal monárquico, se alguém transmitir, pode ser aí até lá o canal da Macumba, que seja o canal, sei lá, o canal da, sei lá, um canal de futebol, um canal de games, um canal me chama, é, essas, todos os tipos de canal podem transmitir sem problema nenhum, né? Até mesmo espíritas, qualquer um pode transmitir as nossas conversas para adquirir conhecimentos da monarquia, não tem problema nenhum, né? Sem problema nenhum. Exatamente. Olha, até muito estudante aí que precisa de material para pesquisa, né? De repente a gente sabe que tem pessoas aí, monarquistas aí de alto nível aí de conhecimento, né? E também poderia com o tempo se tornar até uma fonte de pesquisa, né? Até de debate no bom sentido, né? De um debate aí de intelectuais, né? Querendo fazer contrapontos, né? Sobre as questões históricas e tal, e isso fica independente, como você falou, do canal, né? Quem quisesse transmitir esse como a monarquia não tem partido, né? Não tem religião, não tem nada disso, a monarquia para todos, né? Isso mesmo, monarquia é para todos. E uma coisa que eu quero é que as pessoas possam transmitir tudo sem ter restrição. Se o canal de game quiser transmitir lá, tudo bem. Se o canal de Umbanda quiser transmitir, qualquer tipo de canal pode transmitir a gente. Se conseguir comercializar isso, tranquilo. O que eu quero que chegue para o maior número de pessoas possível. Quanto mais a monarquia chegar para o brasileiro, é o que a gente sonha. Se já pessoas tivesse 1000 canais do YouTube transmitindo o que a gente está expondo, o que a gente está transmitindo, falando, é maravilhoso. É praticamente uma campanha gratuita aí, que a gente pagaria milhões e milhões na TV e que acaba as pessoas ganhando dinheiro, ganhando a sua renda e ainda ajudando a monarquia a ser restaurada. Seria tudo de bom. Você está assistindo aí a uma transmissão, um teste com o canal Império do Brasil e a gente estava fazendo aí um teste aí com vocês, né? Para vocês verem como que é importante você ter a internet interagindo e trazendo as informações da monarquia. Logicamente, é uma coisa nova, um grupo começando, né? Não só faço parte do Império do... Aí, ó, olha eles lá, de novo. Fechado, né? Que às vezes a gente pode emitir alguma opinião mais séria, né? Ou fazer alguma acusação, né? Alguma coisa assim. Tem que lembrar que tá na voz do povo aí, né? Tá na boca do povo aqui. O que falou aqui tá o Brasil inteiro, tá pro mundo, né? É que às vezes a gente esquece, né? Tá conversando, parecendo lá num grupo pequeno e tal, né? E às vezes acaba falando que não deve, né? Tem que só tomar cuidado com isso aí, né? Acontece, né, Daniel? Eu vejo lá no canal dos caminhoneiros também, é uma opinião pessoal, e as pessoas também, a gente não sabe quem que falou, né? Não dá para saber quem que falou. E se o cara chegar e apagar o histórico do aplicativo, praticamente não tem como saber, né? Mas esse tipo de discussão de monarquia vai entrar intruso, vai entrar gente de todo jeito. Mas o natural, sabe o que é? A monarquia está atraindo pessoas que querem conhecer sobre monarquia, entendeu?
e a pessoa está escutando, né, a nossa conversa e está querendo entender sobre monarquia. Quer saber por que a monarquia caiu em 1889, se foi golpe, se não foi golpe. Quer saber o plano que a monarquia tem para o Brasil. Como eu fiz hoje uma transmissão que eu abordei o Estado mínimo de uma forma muito profunda, né? Não dá para falar tudo, tanto como se implanta e as consequências do Estado mínimo, né? Até que nível de pensamento você pode esticar para chegar nos benefícios do Estado mínimo. Até você comer comida orgânica, você ter prevenção contra a saúde, isso aí é a consequência da consequência de um Estado saudável, né, onde as pessoas podem realmente trabalhar, ter a sua renda e ter uma saúde, sem precisar ficar toda hora indo no médico. É isso mesmo. Porque assim, o que acontece? Quando você fala que é um monarquista, para uma pessoa que não sabe mais, né, o que é a monarquia, nem fora do Brasil, muito menos a brasileira. Então ela fica com um monte de dúvida. Ela fala, na cabeça dela é uma coisa nostálgica, sabe? Ela começa a lembrar daqueles filmes com um monte de povo vestindo um monte de roupa, andando de carruagem, cavalo, que é a primeira imagem que vem na cabeça das pessoas. Então assim, você ter um canal interativo, né, e para as pessoas perguntarem, inclusive coisas idiotas, né, e você fala assim, não, meu amigo, olha aqui, ó, existe tantos países no mundo, né, eles têm vários tipos de economia, até por questões geográficas, né, da natureza lá. Cada país tem, então eles têm que buscar os seus nichos econômicos diferentes do nosso. Então, assim, é um bom que a gente consegue trazer a monarquia com interatividade, de uma forma prática, né, dando exemplos, né, que não o Marcos está falando, o estado mínimo, né, economia enxuta. Para pessoas, às vezes não tem estado nenhum, tudo é zero. Não, calma aí, existe um lugar que tudo é zero, zero, zero. E a gente pode usar os exemplos, existe essa monarquia aqui, é assim que funciona, entendeu? Essa daqui já não é tanto assim, não é tão liberal, né? Que é a economia mais conservadora e tal. Então agora tem que estar preparado para todo tipo de público, por isso que tem que ter moderadores e que eles vão se revezando para que vá filtrando, né? Porque se não tiver nenhum moderador em algum momento, que eu já vi muito acontecer isso nesses grupos, eles têm uns horários. Então, a hora do Brasil, lá no grupo que eu ouço lá do Caminhoneiro, naquele horário da hora do Brasil, das 7 às 8, eu não sei porquê, é o horário que eles escolhem para atacar o grupo lá, entendeu? Os intervencionistas lá. Então, é sempre esse horário. Então, eles usam essa estratégia. Tem que ter um moderador ali para dar o break, entendeu? Vai silenciando, vai bloquear um temporariamente, outro entra para falar, pessoal, o foco do grupo é isso, isso e tal. Porque se deixar à vontade, realmente pode ficar perigoso, né? E eles podem até derrubar o seu canal. Porque tem como denunciar, ficar denunciando, vamos supor, 5.000 pessoas vai denunciar seu canal. Vai ter uma consequência isso. Sem dúvida nenhuma. Hoje nós tivemos uma coisa pitoresca, que eu fui participar da palestra do Arlindo, né, da live do Arlindo, e entrou um conhecido meu falando que fazer live faz mal para a cabeça, que ele ouviu falar, que alguém falou. Para não estragar a live do Arlindo, o que eu fiz? Eu silenciei ele. Dei uma silenciada, e depois da live do Arlindo eu soltei, liberei, porque ele estava fugindo do assunto que era a monarquia, que eu estava falando do dia 21 de julho, sábado, vai ter o almoço da Casa Imperial do Brasil no Nacional Clube, e ele começou a falar de um assunto que não tinha nada a ver com monarquia. Então, é fácil, aperta o botão e tira o cara, né? Então, os monarquistas que já são mais experientes, né, devem ser os moderadores. Para moderar é muito simples, né?
Você vê o cara falando, vê que o cara não tá bom, pum, derruba, né? A moderação é muito fácil, né, nesse aplicativo. E isso daí motiva muito. Mas sempre vai ter alguém falando disparate, isso é normal. E as pessoas sabem, né? E tendo um moderador para moderar e não deixando a coisa fluir, não tem problema nenhum, né? O que não pode ser é coisa de bandido, é coisa assim de ataques. A gente sabe que o governo não é o que nós sonhamos, mas a gente não pode ser um intervencionista a ponto de falar, né, vamos derrubar o governo, vamos fazer isso aqui. Até porque a monarquia não tem nenhum objetivo de derrubar nada. Nós estamos aqui buscando a restauração de um modelo de gestão, né? Um modelo de gestão que tem como base a família. Exatamente, mas que também não podemos nem pregar algo que vá contra a vontade e entendimento da família imperial, do Luís, do Bertrand, jamais, né, concordariam em saber que um grupo lá está pregando que é derrubada de governo, essas coisas. Aí não pode colocar esses termos assim publicamente. A vontade pessoal de cada um é uma coisa, né? Você falar isso que isso é uma vontade de um grupo, né? Que denominado para tal orientação de Estado, né? Isso jamais, né? Então é esse. Mas eu acho que a gente tem que fazer isso acontecer de alguma forma, assim, né? Que haja uma promoção maior, né? Não sei aí o pessoal que está mais diretamente aí com Dom Luís Felipe, aí, de repente, se ele engajar aí na campanha dele usando esse recurso, né? Quem sabe aí também não haja aí um apoio maior, sei lá, eu acho que a gente está precisando de uma ferramenta dessa e ela apareceu e eu acho que vai ajudar muito a causa. Vai tornar a campanha do Luiz Felipe mais prático, né? Eu acho que esse não tem coisa melhor que esse aplicativo que se torna uma rádio. Você pode botar aí Django, você pode divulgar produtos, você pode fazer de tudo um pouco dentro do Zelo, basta ser inteligente. Eu vi uma vez um Zelo que tinha até merchan, né? Que tinha até uma certa coisa. Nós, por exemplo, olha, almoço dia 21, sábado, né? Almoço da Casa Imperial do Brasil. E a gente vai divulgando, né? Todos os detalhes do almoço, conforme nós vamos deixando o pessoal falar. Eu mesmo aqui, eu posso, por exemplo, cortar no celular o Zelo e dar o meu recado e voltar para a discussão, entendeu? Pode ser feito de várias formas para eu poder também ter um espaço para falar e ter um espaço para o Zelo ou deixar totalmente Zelo, né? Então, quando você vê depois a coisa feita, você vê que coisa incrível que vai ficar um negócio muito bonito, né? Então, é essa daí que eu estou querendo que esse seja um difusor de informações. E o Luiz Felipe, se souber aproveitar, dá mais resultado do que o vídeo que ele for fazer e dá mais resultado do que um monte de palestras que ele for fazer. Porque ele tendo contato, interagindo com todo mundo, com o mundo inteiro, quer dizer, com o Brasil inteiro, com certeza vai ter muita gente querendo apoiar ele. Exatamente. E sem contar aí também que é o outro benefício que eu lembrei agora, é a questão dos dados, né? Porque como o YouTube, a pessoa tem que ter um pacote de dados legal, assim, né? Se a pessoa só tiver os dados móveis, então um pacote bom, né? Para assistir para ficar conectado, né? Esse daqui, como é só áudio, ele não pesa muito. De vez em quando você mandar uma foto, coisa ainda acaba pesando um pouco mais. Mas é pouco comparado ao YouTube, por exemplo, né? Eu vou fazer uma live, hoje vai ter live do YouTube. Pô, eu não tenho uma internet tão boa assim para acompanhar vídeo. Ah, não, então no Zelo você acompanha o dia todo. Tem gente aqui que
num grupo lá que eu participo, que acorda e dorme com o negócio, entendeu? Fica antenado direto. E como você falou também, que né, às vezes para fazer propaganda, você tá fazendo a transmissão aqui, uma live e tal, vamos supor que hoje foi marcado aquele dia dos encontros monárquicos, né? Vamos supor, teve uma que foi marcada aí da doação de sangue, aí, uns meses atrás. Então, quer dizer, você já, o pessoal tá aqui, vamos supor, nós estamos aqui em São Paulo, o pessoal ali do Rio de Janeiro, já manda o grupo, já manda foto, já aparece aqui para todo mundo ver, fica no histórico, entendeu? É um recurso muito legal, é acessível, o pessoal está no interior aí, num fundão aí do Brasil, consegue ter acesso, né, com uma internet razoável, é muito bom o recurso. O Arlindo, por exemplo, participou, depois que ele acabou a live, ele pegou o carro dele e saiu da onde ele estava. E a internet dele, em alguns pontos lá da cidade dele, é 3G. Estava perfeita a transmissão do Arlindo, ele falando fluentemente, sem engasgar. Então, esse aplicativo, como ele deve trabalhar com o Wave é kbytes. Isso daqui é como se fosse aquelas internet de linha de escada, sabe? É tão pouquinho, o espaço é tão mínimo, é tão irrisório, que toda a transmissão fica perfeita. O áudio fica excelente em qualquer lugar. Tendo uma internet miserável, você tem acesso a isso perfeitamente. Pois é, agora a gente tem que viralizar isso entre os monarquistas, né? Mas era pelo menos inicialmente era bom que partisse de um grupo, né? Que assim, fosse pelo menos formado um grupo e depois, se isso acabasse cada um indo para o seu lado, entre aspas, né? Se fosse essa questão, que tem até os áudios aqui que eu gravei anteriormente, tinha dado uma ideia aqui para o Daniel e para os demais, né? Que eu sempre tive a ideia, eu tinha proposto isso em grupos aí do WhatsApp que eu participava, de ter um canal só da monarquia, né? Assim, aí, vamos supor, você tem lá o Monarquia Livre, a pessoa tem um outro, vamos supor, divide aí 4, 5 grupos, quantas 24 horas dá? Quantos conteúdos dá pra gente fazer aí para deixar rodando, né? Que nem um Terça Livre, mais ou menos, sabe? Terça Livre não tem live o dia todo, ele tem alguns horários lá que eles põem as lives. E aí poderia ter feito um canal assim, né, no YouTube. Agora com o Zelo, isso é bem possível, entendeu? Assim, cada grupo contribui aí com um horário e tal, né, com a mediação, né, ficando responsável pela mediação. São vários grupos, tem inúmeros grupos aí, né, ver aqueles que estão mais alinhados realmente com a causa, né, e criar um grupo, né, e aí fazer aquilo, que nem você tem o seu canal lá, Monarquia Livre. Poxa, durante o dia eu não faço live, meu canal fica lá, inativo. Põe no selo linka lá e deixa ele tocando lá até você entrar com a sua live, entendeu? Ficar lá. Isso vai monetizar, vai aumentar o número de views do seu canal, entendeu? O número de curtidas, né? Caso da questão de monetização, vai te ajudar também, entendeu? Então tem tudo isso aí. Bom dia, pessoal. Bom dia, porque já passa meia-noite, eu já estou trabalhando e vamos que vamos, né? Um abraço para vocês. Olha, eu estou acompanhando aqui e vejo essa questão de informação muito interessante. Toda forma de informação, ela é interessante ser usada como estratégia, né? Tem que saber que tipo de público que você quer atingir,
quando você quer atingir, aonde você quer atingir. E o Zelo, esse aplicativo fantástico, eu não conhecia, estou conhecendo agora, né? É muito interessante também, né? Então é interessante usar todos os canais disponíveis para divulgar mesmo a ideia, divulgar o ideal, divulgar o propósito, né? De esclarecer mais sobre a monarquia. Né? Eu, por exemplo, eu vim esclarecendo através de canais como esse, né? No YouTube, no Facebook, né? Agora também no WhatsApp, que eu consegui alguns contatos e estou em alguns grupos no WhatsApp que eu tenho acompanhando. A ideia de fazer um grupo único para o Brasil inteiro, isso sai do controle, né? Sai do controle porque cada região quer ter o seu, cada grupo de pessoas quer ter as pessoas do seu convívio ali. Isso fica mais próximo também, né? Eu acredito. Mas é interessante, sim. Sem dúvida nenhuma. Boa noite, bom dia, né, Tony? Eu sou radialista. Tudo jóia? Então, a própria Casa Imperial, né, eles, foi proposto isso, né, de fazer um grupo único para o Brasil e tal, e eles são contra também, né, os príncipes são contra. E eu, assim, em parte eu também acho, né, porque é complicado, que quanto mais grupo tiver, até melhor. Só que, sim, seria interessante ter um grupo para comunicação. Então, assim, não seria grupo A ou grupo B, né? Tipo, seria grupo de monarquistas, alguma coisa assim, sabe? Sem um nome específico, mas, ou até um grupo oficial mesmo, assim, né? Que nem a gente segue a pró-monarquia. Poxa, no Facebook, você sabe que tudo que for publicado lá é oficial, entendeu? Porque tem uma série de páginas monarquistas, igual a minha lá também, que às vezes a gente pode cometer um erro, publicar alguma coisa errada, compartilhar alguma fake news, né, alguma coisa assim sem querer e tal. Já para monarquia eles têm todo, né, um cuidado e tal. Então seria assim mais por questão de comunicação, não questão de nós somos o grupo não sei o que, né? Cavaleiros de não sei o que, não, pelo amor de Deus, né? Não seria nesse sentido, mas seria no sentido de comunicação, só isso. Aí eu acho que seria interessante ter um canal assim para isso, né? Agora de resto, não. Bom dia, Daniel. Você não dorme não, rapaz? Eita, a patroa vai te pôr pra dormir no sofá, hein, bicho? Então, você falou aí, sem dúvida, é interessante ter vários grupos, sim. Né? É interessante porque a ideia difunde mais rápido, né? A ideia difunde mais e tem mais adeptos, né? Porque por exemplo, vamos supor que aqui na cidade sou só eu, né? Que estou virando pró-monarquista e eu quero formar um grupo aqui da minha cidade, né? Eu vou convencendo as pessoas, vou interagindo e vou colocando elas no meu grupo, né? No meu círculo de convívio. E isso vai gerando um ciclo vicioso. Assim, um outro colega dele vai assim, e assim por diante. Agora, a Casa Imperial também, eu acho interessante sim ter um canal oficial onde possa ter as informações direto deles, né? Direto deles, sim. É interessante, sim. Tem que ter os grupos regionais, né? O grupo nosso que começou como Brasil Real, que é do Rio de Janeiro, depois a gente mudou o nome para Nação Real, né? A gente separou os grupos justamente por causa disso, de crescimento. Então, assim, a Nação Real já está no Brasil inteiro, né, em vários estados, justamente por isso. Então, a gente chama de células, né? Então, você compõe uma célula aí você começa a chamar pessoas de confiança, amigos seus, para estar falando de monarquia. Daqui a pouco você já tem 5 monarquistas junto com você aí. E aí cada um desses vai fazendo o mesmo, entendeu? E aí vai crescendo. Os evangélicos usam muito isso, né, para disseminar, né, os ideais deles e tudo, né? Então chama esquema de células que fala, né? Mas assim, isso para fazer o movimento crescer e tal. Agora, mas para a comunicação chegar, você tem que ter um norte,
tem que ter ali alguém lá, né? Para você poder saber. Tem que ter uma emissora, tem que ter algum canal do Zelo aí grandão. A Casa Imperial podia fazer, né? Um canal da Pro Monarquia, mas um canal, alguma coisa pra gente poder ter notícia verdadeira mesmo. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Pumba, tá todo mundo ouvindo ao mesmo tempo. Beleza, vamos lá. Vamos pra guerra, pessoal. Entendeu? Tipo assim. Pois é, sem dúvida, né? Essas células funcionam bem, né? Elas funcionaram. Na verdade, o cristianismo, ele expandiu dessa forma, né? Cada apóstolo foi para um lado e foi divulgando, por aí foi. Né? A Casa Imperial podia mesmo, né, ter um canal oficial da Casa Imperial. Por falar nisso, igual, por exemplo, hoje eu estava vendo no Instagram, eu esqueci o Instagram que eu sigo, o nome que eu sigo, que estava lá divulgando que o Dom Bertrand vai representar o Dom Luiz lá em Belo Horizonte, no Tribunal de Justiça de Belo Horizonte, né, para receber uma homenagem em nome do Dom Pedro II, né, uma homenagem póstuma a Dom Pedro II, né, por ter criado o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, imagina se tem um canal oficial para poder ser divulgado isso, né, a notícia espalha mais rápido. Realmente, toda a iniciativa para expandir é importante. A gente vai criando os grupos do Zelo e depois nós vamos transmitindo. Quanto mais a informação nossa chegar ao grande público, mais ele se esclarece. As pessoas gostam de assistir esse tipo de conteúdo, né? E principalmente o YouTube, ele sugere o material. E isso vai gerando cada vez mais adeptos, vai chegar a viciar até, né? Eu devo criar mais à frente um canal somente para transmitir Zelo, né? Porque eu vi que o YouTube ele é muito fechado, ele tem muitas regras, né? Então, se você faz um conteúdo 100% original como esse, primeiro, não dá nenhum problema em relação ao YouTube, e segundo, as pessoas acessam. E outra, nós somos um movimento onde nós pregamos a legalidade, né? Tudo dentro da lei, tudo dentro das normas constitucionais vigentes, apesar de a gente não concordar com as novas, a Constituição atual, mas infelizmente, a gente tem que respeitar a Constituição e as leis, né? Nós não somos um grupo golpista, nós temos a ética como um elemento muito importante, nós temos princípios de família, de tradição, nós não somos um grupo racista, nós não somos um grupo que discrimina bandeiras individuais, nós representamos como os chefes de Estado, nós somos chefes de Estado perante o grande público para nós passarmos a informação como chefe de Estados. Nós não temos que passar. A gente pode criticar o governo, algum deputado que faça uma lei aí e tal, mas não tem o propósito do grupo, é realmente esse lado de chefia, né? Mas, logicamente, vai ter muita coisa de eleições, a gente vai acabar trocando informação em relação à eleição. Mas dentro de uma forma de comunicar completamente diferente da grande massa. A gente tem uma visão completamente diferente e eu gostaria que todo brasileiro tivesse a nossa visão de administração do Estado, do comportamento, do resgate às tradições. Então, esse tipo de grupo vai servir para tudo isso. Boa noite, Tony. Satisfação aí ter essa conversa aí com você também. Não, totalmente de acordo aí, pessoal. Acho que comunicação tem que ter tem que sair de um canal, né? Sim, você pode assistir notícia
vamos supor, na TV ou no rádio, você vai ouvir uma notícia do rádio sobre um decreto baixado pelo governo. Você pode ter os comentaristas diferentes em cada rádio, né? Ela pode usar uma vinheta lá para chamar a atenção do ouvinte, né? Diferente da outra, mas o conteúdo, né? Aquilo ali é sempre o mesmo, né? Então, assim, a notícia, vamos supor, aonde eu vou buscar a veracidade da notícia, né? É lá na fonte. Onde é a fonte? Que nem o Daniel falou assim, pô, eu vou verificar lá na pós, saiu um anúncio aqui sobre alguma coisa sobre Dom Bertrand, deixa eu verificar lá com a Promonarquia, né? A nossa fonte é aquela. Os canais que vão divulgar, cada um vai usar um termo diferente para falar, mas a fonte é a mesma, né? Não, mas então, eu acho que vai sair alguma coisa boa desse nosso assunto aqui, viu? Eu espero que floresça aí e que crie uma solução para a gente poder expandir esse movimento e viralizar, né? Como dizem. Sem dúvida, essa é a nossa ideia, viralizar. Acho que o maior diferencial aqui no Zelo é que a gente não vai só ouvir a notícia, né? A gente vai ter a oportunidade de dar a notícia também, né? A pessoa chega aqui e fala, nossa, aconteceu tal coisa, olha aquilo, e emitir a opinião, né? Então você já dá a notícia e já dá a sua opinião, né? Aí vai se sentir um boixá, né? Negócio, porque, assim, até pouco tempo atrás, né? Você via uma notícia e tal, lá tá lá o Bonner falando do Jornal Nacional, aconteceu um furacão, não sei aonde, né? Tornado no Rio Grande do Sul. Aí acabou. Né? Aí daqui a pouco começa a aparecer alguns aí apresentadores que falam a notícia e dão uma breve opinião, né? Aqui a gente pode falar dar a notícia e falar a opinião e fica até de madrugada falando, né? Por isso que você tem que ter um moderador com outros perfis. Então, assim, tem o cara que fala, né? Que não deixa o espaço vazio. Mas também tem aquele cara que ouve. Ele gosta mais de ouvir do que falar, né? Então vai chegando um monte de fake news, por exemplo, né? Quando chega aquela debandada assim nesses grupos, eles chegam falando um monte de mentira, entendeu? E é um teatro, assim, né? Aí um faz de conta que tá desentendido, sabe? Levanta a história, aí o outro vem um monte. Enquanto isso, alguém tem que estar ali na retaguarda, primeiro, para verificar se aquilo que está sendo falado é real, porque pode ser até também, né? Ou se é fake news. E se for fake news, você já tem que rebater já com um argumento, com fatos, né? Se você não tem isso, então você chega e fala, amigo, tá vendo? Tem uma câmerazinha, tá acontecendo tal coisa em tal lugar, eu vi. Tem a câmerazinha aí, manda foto aí pra mim e tal, direto aí do seu aparelho. Então tem que ter, né? Tem que ter aquele que comunica, mas tem que ter aquele também que é o receptivo, que vai fazer toda a análise e, não, isso aqui é fake, joga aí que é fake. Não é fake, é real, vamos apurar. Obrigado e toca o barco, né? Tudo tem que ser ali na hora, né? Então, assim, o rádio, TV, o YouTube, dá tempo de você ir pesquisar e depois responder. Para demorar 1 mês, 6 meses, você responder lá o caboclo. O Zelo tem que ser uma coisa, mesmo que não seja ali nos 5 minutos, mas pelo menos naquele dia ou naquele período do dia você vai ter que esclarecer, já dar uma resposta para o assunto levantado. Fala aí, Tom X, ou é Tom X, né? Vamos falar portuguesado mesmo, né? Que nós estamos lidando com ideais para o Brasil, né? E idealizando coisas para o Brasil. Não acho interessante a gente americanizar
idealizar muita coisa, não. Mas sem dúvida, você tem razão. Nós temos é preciso, é necessária a figura do moderador para evitar a difusão de notícia falsa, por exemplo, né? Estamos na era das fake news, né? Igual você falou mesmo, né? De ter originalidade nos grupos, principalmente pregar o respeito, né? Olhar, sobretudo, o respeito, respeitar a pessoa, respeitar o ser humano, né? O monarquista que está ali do outro lado, não deixar ofender, não ofender a honra, não ofender a família, né? Isso é interessante, sim. Isso é interessante e exemplar, né? Sem dúvida nenhuma, como chefes de Estado, né? Nós aprendemos com os príncipes a agir em alto nível, né? E com certeza a gente acaba atraindo pessoas que querem uma sociedade com um nível melhor, porque a gente já vê tanta coisa ruim e tanto baixo nível na sociedade que as pessoas estão buscando algo mais evoluído, né? Sim, e olha que interessante quando você chega num lugar que você é bem recebido. Olha o quanto que não é gostoso. Por exemplo, eu sou militante de esquerda, né? Sempre fui igual, não escondo de ninguém, sempre conversei, sempre falei com todo mundo aqui. A gente conversa, debate numa boa, né? Ninguém me desrespeita por causa disso e eu não desrespeito ninguém por causa disso, né? Porque afinal de contas nós estamos aqui para discutir, né, o ideal monárquico, a restauração da monarquia e os meus princípios, os meus ideais, né, ficam comigo e eu sou respeitado por isso, né? Isso é interessante, isso é bom, isso prende as pessoas, né? É o que nós precisamos no Brasil, né? O Brasil precisa de ser respeitado, o povo brasileiro precisa de ser respeitado, precisa de ter incentivo, e para isso acontecer nós precisamos de um líder, né? De ter uma liderança, e nada melhor do que um imperador ou um rei, né? O imperador é mais chique, sempre foi. Né? Sem dúvida nenhuma. Até porque ele não tem vínculo partidário, né? Você veja que lá na Espanha, o Felipe VI colocou um socialista, né? Como primeiro-ministro, e inclusive eu cheguei a falar sobre isso no meu canal. Muita gente me jogou pedra, não, monarquia de direita, não, a monarquia ela é suprapartidária, né? O monarca ele tem que ter uma visão muito maior do que a divisão, porque na época da monarquia não existia esquerda e direita. Isso foi existir na República. A República acabou criando isso, mas antigamente não existia. Falava para a pessoa, você é de esquerda e de direita, você pensa assim ou pensa aquilo. Antigamente era João Francisco José, né? A Maria. Agora, com esse novo monte de bandeiras, isso aí estimula o ódio, a intolerância, né? Então, quando a pessoa fala só de esquerda, não tem que ficar achando que ela concorda com o que está acontecendo com o Brasil. Às vezes ela discorda totalmente, e ela olha o lado da esquerda muito mais pelo lado social, né? E a monarquia, o que mais faz é tratar do social. Antes era conservador, liberal e republicano, né? Aí depois veio, o cara é esquerdista, é direitista e tal. Agora nem isso, mas agora é mortadela e coxinha só, né? Estamos virando comida mesmo, viu? O governo tá comendo a gente, não tá sobrando nada, não. Só assim mesmo, Daniel. Então, amigo, eu esqueci o seu nome, se não está o seu nome aqui no perfil, que eu também não consegui entrar ainda para poder ver, né? Mas você disse tudo mesmo, né? A minha escolha de pesquisar e estudar mais a monarquia, né, justa que eu me encantei mais ainda, de ver, igual eu já comentei aqui várias vezes, né? E de ver que os projetos, os planos do Dom Pedro eram todos de ideais de esquerda, né?
base era para a nação, né? Era um projeto de nação. Então, é isso que me encantou, e vem me encantando mais ainda. Quanto mais a gente estuda, mais a gente fica, mais eu, principalmente, fico mais apaixonado ainda pelos ideais do Dom Pedro. Opa, amigos, desculpa, de vez em quando eu tô saindo aqui, mas é porque eu tô tentando entrar pelo PC, e quando eu entro por um outro dispositivo, ele desconecta do anterior, né? Então, quando eu entro aqui pelo PC, ele já me desconecta aqui no smartphone. E como eu não conectei microfone ainda aqui no PC, aí eu só consigo ouvir vocês, não consigo falar, né? Então, é só para a gente já ter uma ideia como que funciona aí para o pessoal que trabalha com YouTube, quiser fazer uma live e usar o Zelo, né? Durante a live. Mas funciona assim, e fica um som muito de ótima qualidade, assim, né? Mas é isso aí, pessoal, a monarquia é para todos, né? Essa questão aí de esquerda, direita, a gente vive nessa questão aqui no Brasil, o que a Europa viveu há um século atrás, né? Essa polarização lá, uma pessoa socialista lá, ele está pensando simplesmente na questão de priorizar o bem-estar social, né? Se colocar, é só as questões de prioridade, né? Todo mundo quer o bem da nação, de todos os cidadãos, né? Só vai mudar o governo, a esquerda, ele vai priorizar mais a questão social, isso. A gente aqui está vivendo o que a Europa foi há um século, exatamente há um século atrás, né? Esse negócio de marxismo, as coisas, isso aí já era, isso aí é da época pré-revolução industrial, né? Que nem o Tony disse aí, né? Dom Pedro, ele via mesmo a parte social, mas na cabeça desse pessoal nem passava esses princípios aí, porque eles nem existiam, na verdade, né? Assim, como fonte de estudo, de inspiração, né? Isso aí não era Marx, essas coisas aí nem passavam. Perguntar para Dom Pedro que era Marx, eu nem sabia o que você está falando, né? Então, o pessoal tem que entender que monarquia está tudo acima disso. Isso aqui, principalmente na América Latina, a gente está ainda engatinhando as questões, né? A gente está querendo aí, tem gente pensando em reviver a União Soviética aqui na América Latina. Quer dizer, olha o atraso mental da nossa sociedade aí, né? Então a gente precisa de um canal justamente para divulgar isso para os brasileiros, principalmente os brasileiros, né? Pessoal, não é isso, a saída não é essa, a gente vai reviver um século de morte, de guerra, de flagelo, que não tem necessidade, entendeu? A gente tem que usar a história a nosso favor e não repetir contra nós. Então esse canal monárquico é bom por causa disso, que a gente é apartidário. E as pessoas têm que começar a pensar nisso, pensar numa sociedade apartidária, né? Ela pensar nas questões de prioridades, mas sem esse negócio de esquerda, de direita, de Marx, nossa, isso aí é passado, gente. Que é isso, pelo amor de Deus. O resumo mesmo é que a monarquia, ela é uma grande família, né? E uma família, ela é uma pequena monarquia, né? Assim, se a gente parar para pensar, somente numa eleição presidencial, você já quebra o país em 10, né? Ela pega 10 candidatos presidenciáveis, você já divide uma nação em 10, né? 10 grupos, cada um vai votar num e o povo se mata, cada um defendendo o seu candidato. Daí você vai pro segundo turno. Aí pronto, aí começa aquelas alianças, aquelas coisas. Aí aquele cara que você tava xingando agora há pouco, daqui a pouco já é seu amiguinho, porque o candidato que perdeu se aliou a ele, não sei o quê. Aí ficam dois concorrendo. Aí você racha o Brasil em dois.
Aí o que ganha, sempre ganha com pouca margem, ou seja, metade do Brasil e mais um pouquinho fica satisfeito, né? Quer dizer, uma porcentagem dessa fica satisfeita mesmo, porque foi quem votou nesse camarada no primeiro turno, a outra parte fica mais ou menos satisfeita. E a outra metade do Brasil fica insatisfeito. E aí passa 4 anos ou 8 se remoendo por causa disso, né? Então, assim, uma monarquia, poxa, acabou, já morreu, não tem mais isso, não tem mais presidente, você tem lá o chefe de Estado, o chefe de governo. O chefe de governo, ele vai ser um deputado federal. Ele não vai ser o presidente da República Todo-Poderoso. Ele vai ser um cara que pode ser o teu vizinho. Ele vai ser um cara do teu bairro, com eleição com voto distrital puro, que nem a região nossa aqui, a minha aqui é Taubaté e Pindamonhangaba, vai ser um distrito. Então, a chance de eu conhecer o cara é muito grande, entendeu? O cara veio fazer campanha e bateu na minha porta aqui para pedir voto, entendeu? E eu consigo cobrar ele. E esse cara pode virar o primeiro-ministro, governar um país, entendeu? Legal, pô, muito bacana, mas eu não vou morrer de amores por ele. Ou quem vai morrer vai ser o pessoal aqui desse distrito que elegeu ele, vai ficar super representativo, entendeu? E acabou, passou um tempo, o cara sai e entra em outro lugar, acabou essa guerra que tem entre partidos e tal. Isso claro que vai continuar, porque você vai continuar tendo prefeito, vereador, né, governador, sempre vai ter isso, não tem como acabar, né? Mas diminui pelo menos para presidente, entendeu? Poxa, a gente gasta aí 1 bilhão, mais de 1 bilhão, só com uma campanha presidencial, com a eleição presidencial, né? Uma campanha em 2015, parece que gastaram 5 bilhões e meio de reais dos partidos políticos. Putz, grilo, hein, mano? Na verdade é o seguinte, a concepção de tanto aquele que governa e quanto aquele que cobra é diferente numa monarquia. Porque na república é a praça de negócios, então o cara está querendo ganhar dinheiro. O cara que está no cargo, ele quer viver daquilo, quer viver do poder. Então, ele não está preocupado com os eleitores. Numa monarquia, não. O conceito de nação, de pátria, aflora dentro do político. E logicamente, muitas monarquias não se cobra, não tem nem salário, né? Eu tenho uma amiga que mora na Inglaterra, ela é vice-prefeita na Inglaterra, e a vice-prefeito lá é o cargo mais alto, e o prefeito apenas faz uma interligação entre cidades, né? Ele apenas é um representante, ele é um mini-rei lá, um mini-rei, e ela não recebe salário nenhum. Ela simplesmente faz a parte social dela nas horas que eles se reúnem ali para traçar o planejamento da cidade. Não fica fazendo lei. Monarquia não é para fazer lei. A lei é uma só e não muda a Constituição, não retalha a Constituição. O que decide é muito pouco, porque é a sociedade que assume o poder, né? Assume os investimentos. A escola numa monarquia, ela é financiada pelas empresas e por doações. A saúde é administrada pela Santa Casa, e a Santa Casa é financiada por empresas e por pessoas também físicas. Então você não tem tanto dinheiro envolvido. Quando você não tem tanto dinheiro envolvido, o nível de corrupção cai. E o interesse da pessoa começa a mudar para um sentido de pátria, de servir. Por isso que a esquerda ela não consegue plenamente numa república. Porque a república, o sistema republicano não deixa a esquerda ser a esquerda. Olhar o bem-estar comum geral de todos. Por isso que fica essa contradição entre repúblicas ditatoriais, como a Venezuela, que tem o lado esquerdista, mas que não traz benefício nenhum para o povo. Por quê? Porque o regime destrói os ideais de esquerda. Quando vai para uma monarquia, isso é passado pelo monarca, pela família imperial num todo, pela imperatriz e pelas princesas. Elas ocupam o papel de ajudar os mais necessitados
Aí a esquerda vai pela família imperial. É uma concepção bastante filosófica profunda, mas que as pessoas vão começar a notar isso. Exatamente. Aí tem pessoas que perguntam, pô, mas que nem os Estados Unidos, ele funciona dentro de vários desses parâmetros aí, né, colocados. Só que o que acontece, os Estados Unidos, ele não tem, ele nasceu república, né, os Estados Unidos, ele nasceu república, né? Nós não, nós nascemos monarquia, né? Aqui na América do Sul, nós nascemos monarquia. O Brasil nasceu monarca, como monarquia, né? E ele funciona exatamente como os Estados Unidos. É diferente. O presidente americano a função dele é de um monarca, né? Nos Estados Unidos, o Trump a função dele é um monarca. Como os Estados Unidos não nasceu monarquia, não há uma história dinástica ali, né? Diferente do nós aqui, né? A família aqui imperial tem uma história dinástica que até aí na apresentação aí dos 80 anos do Dom Luiz, você pega ali nos princípios ali, remonta ao século VIII, gente, né? Então temos aí em torno de 13 séculos aí, né, de história sobre essa família. Então o Brasil não vai ser governado, sabe? Não corre risco de ser governado por essa gente que teve recentemente no governo, né? Que compromisso que essa gente tem com o país? Nenhum, né? E ninguém que está aí no momento tem o mesmo compromisso que um Orleans e Bragança tem, né? Que está acima de interesse de dinheiro, né? Dom Luiz Felipe sempre fala aí, né? Que o chefe de Estado, se a família voltar, nem há cogitação de ser remunerado, né? Porque não estão remunerados já desde 1889, né? Eles têm que se virar. Então não há essa questão, né? Isso aqui é uma questão dinástica, né, gente? E essa história que a gente tem que resgatar, porque o sistema não quer que a gente resgate para continuar essa roubalheira, né? Os brasileiros serem tratados como brasileiros. O que é o brasileiro? É aquele português que saiu lá de Portugal, veio aqui trabalhar no Brasil e voltou. Então, para você diferenciar o português que sempre trabalhou em Portugal do português que trabalhou no Brasil, assim, esse aqui é um brasileiro, né? Então, assim, a gente nem nome de cidadão a gente tem, entendeu? A gente tem nome de um trabalhador, né? De uma classificação de trabalhadores, somos chamados brasileiros, né? Aquele que trabalhou no Brasil, né? Então, nós somos brasilianos. Esse sistema que está aí não quer que a gente resgate isso, né? Então, esse canal aqui, eu acredito que vai ser a ferramenta ideal para a gente começar a trazer o verdadeiro brasileiro, né? O brasiliano, na verdade, né? Resgatar a verdadeira história. Sem dúvida, né? O que me encantou mais me derrubou não, o que me empurrou mais para o lado da monarquia foi essa disputa de poder que nós tivemos aí nos últimos anos, né? Ainda estamos vivendo essa disputa de poder, né? E aí um senador virá, temos de repensar a nossa forma de governo e ter um parlamentarismo para o parlamentarismo. Gente, mas peraí, você colocar um parlamentarismo com um congresso desse, pelo amor de Deus, né? Me ajuda. O que não vai virar isso? Né? O jogo de poder, é interesse de poder. Né? Então não vai dar
certo? Então, o parlamentarismo ele não vai funcionar na República, na nossa República não. Ele pode funcionar na Itália, né, em outros países, mas no Brasil não funciona, porque nós precisamos de um líder. Né? Tem que ter um líder, tem que ter alguém acima deles que eles possam falar, opa, peraí, o poder não pertence a mim, se eu fizer alguma coisa errada, ele vai me tirar. Né? Se eu desviar aqui do caminho aqui, tem gente me olhando ali, porque o povo eles não respeitam. Né? O povo eles não respeitam, eles trabalham lá em prol dos partidos do que do povo. Vai votar projetos não em prol do Brasil, não em prol do povo, mas em prol do poder, em prol do que vai prevalecer para eles e não para a gente. Né? Pessoal, sempre muito bom bater um papo com vocês aqui. Eu vou me ausentar aqui porque eu já tenho de fazer o meu mircha. Eu tenho que ganhar a vida, garantir a faculdade do meu príncipe. Né? Um abraço, gente. Tchau. Boa quinta-feira para todo mundo. Depois a gente volta a se falar mais. Ô, Tony, maravilha, cara. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final desta live, primeira live selo. Logicamente, nós vamos aperfeiçoar esta live. E agradeço aí o pessoal que compartilhou, né, o nosso conteúdo e que deu like. Esta live serve de teste. Eles não sabiam que eu ia gravar, mas sabem que eu vou usar esse tipo de recurso para divulgar os ideais monárquicos. Eu queria fazer exatamente isso espontaneamente para mostrar a vocês que nós vamos, a partir dessa semana, fazer várias lives como essa. Logicamente, a gente vai poder botar, de repente, um vídeo, alguma coisa aí de fundo. Nós vamos poder aparecer como a gente aparece, por exemplo. Eu posso aparecer aqui e aí falar com você aí que está assistindo a nossa transmissão. Quero agradecer demais aí a todos aqueles que estavam ali conversando, né? E com certeza nós iremos divulgar muito a monarquia. Tem muita coisa para conversar ainda a respeito do Zelo, tem muita coisa para explorar a respeito do Zelo, e com certeza nós temos muita coisa para trazer para o povo brasileiro. O povo brasileiro precisa de ter conhecimentos acima dos partidos políticos. Só está falando em termos de partido, de poder, de disputa. A monarquia é acima disso, é um outro meio de ver. Aí você vê como que está sendo danoso essa divisão. Você vê que um dos integrantes é socialista, né? Ele não nega que ele é de esquerda, mas ele vê que a esquerda não nutre as necessidades da esquerda. Simplesmente, um político não consegue fazer o que é o sonho do esquerdista, que é o bem-estar dos mais necessitados, dos mais pobres. Você pode dar ao pobre condições de ele se tornar uma pessoa bem de vida, dando oportunidades, ou mesmo tendo uma família ou uma pessoa que está acima dos partidos políticos e que possa realmente ajudar e fazer com que essas pessoas possam realmente viver bem. O objetivo de nós monarquistas é que a população viva bem. Não importa como que nós vamos fazer isso, mas nós queremos que todos estejam bem. Esta é a visão do monarquista, né? E as pessoas começam a ver a monarquia como alternativa. Lembrando sempre aqui, que eu vou deixar aqui embaixo, né? Vou descer um pouquinho aqui e falar para vocês que nós vamos ter aí, dia 21, mais um almoço, né? E muito obrigado a todos. E nós estaremos com esse conteúdo lá no YouTube e também para o pessoal assistir. Valeu!